Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente acabou o PET, né? Cumprimos as 4 semanas do PET e até terminar o primeiro bimestre, nós vamos ter aulas com temas que eu julgo importantes para a gente saber. Até porque esse é o primeiro ano que a gente está tendo sociologia. Então, o PET 2 só virá no segundo bimestre. Então, as aulas até o PET 2 vão ser de temas aleatórios, ok? Então, o nosso PET 1 nós já terminamos. Quem não colocou em dia, por favor, coloque em dia todos os exercícios, todas as aulas. E hoje nós vamos começar o material complementar, a parte complementar que a gente fala. Também vale nota, também conta presença, também é muito importante. O tema que eu escolhi hoje é as ciências sociais. Eu estou exibindo aí para vocês. Então, seguinte. Vamos imaginar que existe uma família chamada Ciências Sociais. Essa família, galera, tem 3 irmãs: a antropologia, a ciência política e a sociologia. É uma figura, né? uma comparação. Se fossem irmãs, elas pertenceriam à família das ciências sociais. Por que irmãs? Porque elas são muito parecidas. Em alguns momentos, elas têm características muito iguais, elas estudam coisas iguais, elas têm os mesmos ou métodos bem parecidos de desenvolver os seus conhecimentos e tal. Por isso que eu usei a analogia de uma família, tá? Eu coloquei essa figura triângulo para vocês lembrarem que são três. Triângulo vem de três, né? Então, o A de antropologia, em primeiro lugar, por ordem alfabética. Ciência política. Não é ciências políticas, não, tá? É no singular. Ciência política e sociologia, que leva o nome da nossa disciplina, né? Do nosso curso esse ano. Na verdade, eu acho até uma medida injusta. Deveria se chamar ciências sociais, ao invés de só chamar sociologia. Mas, enfim, vamos lá. Se elas são irmãs, elas têm características muito parecidas, é importante então a gente saber também diferenciar elas, né? Para não confundir quando é uma, quando é outra. Eu criei essa tabela para ficar mais fácil da gente entender. Então, qual é a definição, resumidamente, tá? Daquela ciência? Quais são as palavras-chave e quais são exemplos de temas que elas estudam? Então, vamos lá. Antropologia, galera. Se a gente vir aqui e dividir a palavra antropologia ao meio, fica antro, e embaixo fica perdão. Embaixo fica logia. Logia significa estudo, ciência. Antropo significa homem. Então já dá para a gente ter uma ideia, estudo ou ciência do homem. Como assim, professor? As outras também não estudam o ser humano? Estuda sim. Mas é que agora a gente vai ver a especificidade da antropologia. Ó, resumidamente, é a ciência que procura a compreensão do outro, dos fenômenos culturais. Ela estabelece relações entre culturas e povos. Então, gente, quem é o outro? Toda vez que aparecer essa expressão, o outro, nas ciências sociais, eu quero que vocês pensem que o outro é aquele que é diferente de mim. Então, por exemplo, eu sou professor. Quem é o outro enquanto profissão? Todas as outras profissões que não seja de professor. Eu sou brasileiro. Quem é o outro enquanto nacionalidade? O argentino, o chinês, o russo, o mexicano, o australiano, ou seja, todas as outras nacionalidades que não são a minha. Então, o outro nas ciências sociais é sempre aquele que é diferente de mim em alguma característica ou num conjunto de características. Então, ela estuda aquele que é diferente de mim, a cultura de outras pessoas. A antropologia ela não vai estudar só a nossa cultura, ela vai estudar outras culturas, ela vai apresentar para a gente coisas bem diferentes ou coisas parecidas que nós temos com outras culturas. De toda essa frase, o que eu preciso que vocês gravem? É difícil decorar toda ela, né? Grava a palavra-chave, ó.
Antropologia estuda culturas, no plural mesmo, porque é mais de uma cultura, ok? Ciência política, né? A letra C é a segunda aí na ordem alfabética. Essa ciência política, gente, será que é correto eu falar que a ciência política estuda a política? Cuidado com esse tipo de associação tão fácil assim. Ela estuda política, sim, mas não é só a política. Então seria uma resposta não tão correta. Vamos ver qual que seria a resposta mais correta? Ciência política estuda as diversas formas e manifestações de poder, as relações desse poder e as instituições públicas. Então, política é uma forma de poder, de exercer poder, mas não é a única, e seria muito simplista reduzir ciência política à ciência que estuda política. Ela estuda política? Sim, mas outras coisas também. Ao invés de gravar toda essa frase grandona, grava aqui, ó, relações de poder. Tudo que tem a ver com poder tem a ver com ciência política. E a última, que é a que dá nome à nossa disciplina, sociologia. Se a gente dividir no meio, né? Vamos lá, fazer de novo o exercício de dividir no meio. Ó, se eu dividir no meio, fica socio, embaixo, logia. Logia a gente já viu que é estudo, que é ciência. Então, ciência ou estudo da sociedade. Então a sociologia estuda a sociedade? Sim. A ciência política e a antropologia? Também, mas cada uma tem um enfoque diferente. Vamos ver qual que é o enfoque da sociologia? Ó, é a ciência que estuda as relações e as estruturas. Como assim relações? O que permanece igual? O que mudou entre sociedades e até mesmo dentro da nossa sociedade? Como foi a evolução, né? Como que a gente responde a diversos estímulos e a dinâmica da sociedade. Então, todo tipo de sociedade, galera, principalmente sociedades industrializadas, né, globalizadas, vamos dizer assim, e as sociedades contemporâneas, a partir do século XIX, finalzinho do XVIII, lá XIX. Isso significa que sociedades pré-históricas, lá do passado, quem vai estudar não é a sociologia, é a antropologia. E sociedades que não são industrializadas, não têm esse modelo globalizado, né? Quem vai estudar é a antropologia. Por exemplo, tribos indígenas não são industrializadas, né? Então, quem estuda elas é a antropologia. A sociologia vai se limitar, então, a estudar sociedades contemporâneas, datadas do século XIX para cá, quando começa a Idade Contemporânea, e sociedades industrializadas, tá? Que tem essas relações de globalização, tecnologia, capitalismo, etc. É difícil guardar toda essa frase, né? Então, grava aí, ó, sociedades contemporâneas e industrializadas. Vamos lembrar, o Brasil é uma sociedade contemporânea e industrializada? Contemporânea porque, se a gente pensar em 2021, é contemporâneo. Industrializado. A maior parte das culturas ou da cultura brasileira é formada por maioria industrializada. Nós temos, sim, povos tribais ou povos que não têm essa relação com a globalização, mas o país em si é industrializado. Então, a sociedade brasileira industrializada vai ser alvo de estudo da sociologia, enquanto tribos indígenas no Brasil, comunidades quilombolas, vão ser estudados pela antropologia. Acho que deu para clarear um pouquinho, né? A irmã antropologia, a irmã ciência política, a irmã sociologia. São irmãs, então elas têm características parecidas, mas elas não são idênticas, assim como os irmãos de uma família não são idênticos. Para clarear mais ainda, eu trouxe exemplos de temas, de assuntos que cada uma dessas ciências estuda. Então, a antropologia estuda etnias, tribos urbanas, multiculturalismo, preconceito e intolerância, as religiões e as crenças, medicinas alternativas, a juventude, a violência, os regionalismos e a ciência política. Ela vai estudar temas como cidadania, política, Estado, minorias sociais, democracia, movimentos sociais, instituições, ditadura, autoritarismo, eleições. Notem duas coisas. A democracia não é um valor presente no mundo inteiro, não. A política é democracia? Não. Existe a forma
da democracia, de se expressar politicamente com democracia, mas existe o autoritarismo e a ditadura. Então, nem todas as sociedades do mundo são democráticas. Outra coisa também, cuidado, política não é a mesma coisa que eleição. Eleição faz parte de política, mas política é muito mais do que só eleições, tá? E a sociologia? Ela vai estudar a industrialização, o capitalismo versus o socialismo, trabalho e emprego, lembrando que essas duas palavras não são a mesma coisa, criminalidade, educação, economia, sexualidade e gênero, e por aí vai. Em alguns momentos elas vão se encontrar, por exemplo, a antropologia estuda a juventude, a sociologia também vai estudar a juventude. A ciência política estuda o empoderamento feminino, a sociologia também vai estudar relações de gênero. Então, como eu disse, são da mesma família, elas têm características parecidas, ok? Bom, gente, nesse exemplo que eu dei de ser uma família, nessa analogia de ser uma família, as ciências sociais pertencem, as três irmãs, né, antropologia, ciência política e sociologia, pertencem a uma família maior ainda, chamada de ciências humanas. Então, vamos fazer agora um parênteses aqui. A maior parte das universidades do mundo dividem as suas áreas de conhecimento, as suas ciências, em três grandes campos. Tá? A maioria delas divide em três, tem outros? Tem. Mas vamos focar em três: ciências da natureza, ciências humanas e ciências exatas. Olha, inclusive a prova do Enem é dividida, né? O dia da prova de ciências exatas, o dia da prova de ciências da natureza, a prova de ciências humanas e a de redação. Então, é uma categoria, é uma grande área que concentra conhecimentos e ciências. Ciências da natureza, tudo que é ligado com saúde e com a própria natureza. Por exemplo, aqui, ó, biologia, odontologia, medicina, veterinária, enfermagem, biomedicina, educação física, fisioterapia, geologia, nutrição e outras. Ciências exatas. A forma delas estabelecerem o conhecimento está mais ligada a cálculos e a coisas exatas, né? Coisas objetivas, vamos dizer assim. Então, ó, matemática, física, estatística, engenharias, a maior parte delas, robótica, mecatrônica, agrimensura, entre outras. E as ciências humanas? É a que mais tem, tá? Elas vão estudar a relação do homem com as coisas, vamos dizer assim. Então, a administração. Ô, professor, eu achava que a administração era uma ciência exata. Galera, apesar de administração, fazer contas, né, ter essa coisa da matemática presente na sua base de conhecimentos, mas o foco dela não é fazer contas, o foco dela é estudar as instituições, as empresas, as organizações. E isso tem mais a ver com sociedade do que com cálculo em si. Mesma coisa a contabilidade. Faz-se contas, mas o foco não é fazer matemática. O foco é gerir a saúde financeira de uma organização. Então, ó, psicologia, jornalismo, contabilidade, arquitetura é ciência humana. Lembrando que se engenharia é ciência exata, arquitetura é humana. História, direito, pedagogia, relações internacionais, serviço social, turismo, moda e, claro, as nossas três irmãs lá: sociologia, antropologia e ciência política. Galera, então essa primeira aula nossa complementar, era isso que eu queria dizer para vocês. Onde estão as ciências sociais? Quais são as ciências sociais? O que as ciências sociais estudam? É óbvio que é um estudo introdutório, né? Resumido, mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu deixei alguns exercícios para a gente pensar. Então vamos lá. O primeiro: a sociologia é uma matéria muito importante para todas as outras. Por quê? A maioria dos cursos de universidade que vocês vão escolher, vocês vão ter pelo menos um semestre estudando sociologia, estudando essa relação da sociedade, do homem aí. E isso independente do curso. Uma licenciatura, vocês vão estudar isso. Relações internacionais, vocês vão estudar isso. Jornalismo, vocês vão estudar. Talvez com nomes diferentes, mas vai ser a sociologia, ela vai estar presente lá. Por que ela é tão importante assim? Letra A, ela estuda o ser humano inserido na sociedade. Letra B, é a mais conhecida e mais interessante das ciências humanas. Letra C, ela tem resposta para todos os porquês das ciências. Letra D, está presente no senso comum das pessoas. Ou letra E, é uma matéria que estuda no ensino médio
e ensino superior. Escolha qual das alternativas aqui explicam por que a sociologia é tão importante para as outras ciências também, né? Para os outros conhecimentos. Um segundo tipo de exercício. Qual é o objetivo central da sociologia enquanto ciência? Será que é compreender os conflitos, as permanências e as transformações das sociedades contemporâneas? Será que é justificar o processo histórico da formação das sociedades humanas utilizando conhecimentos filosóficos, mais científicos, mais o do senso comum e mais os conhecimentos religiosos? Letra C. Será que é apenas utilizando os conhecimentos filosóficos e religiosos? Ou letra D. Será que o objetivo dela principal é compreender os conflitos gerados pelas duas grandes revoluções, Revolução Francesa e Revolução Industrial? Pensem aí qual que é a alternativa que mais se aproxima do objetivo central da sociologia. Um outro tipo de exemplo, de exercício. A sociologia, como uma das ciências sociais, já dá a informação que ela pertence. Pertence à classe das... será que a sociologia é uma ciência da natureza, humanas, exatas? Ou a sociologia, assim como a filosofia, não é ciência, é uma outra forma de conhecimento? Um outro tipo de exercício aí que a gente poderia citar, ó. Um dos principais objetivos da antropologia agora, hein, é julgar, negar, usar ou compreender as diferentes sociedades e culturas. Qual é a melhor alternativa? Um quinto exemplo de exercício. O que são ciências sociais? Será que é um conjunto de áreas do conhecimento formado por 3 disciplinas, a saber, sociologia, filosofia e psicologia? Será que é uma área do conhecimento que envolve disciplinas como serviço social, filosofia, ciências da religião e sociologia? Será que é um conjunto de áreas do conhecimento que envolve a psicologia, a sociologia, a filosofia, a antropologia e a ciência política? Ou letra D, será que é uma área do conhecimento formada por 3 disciplinas principalmente? São a antropologia, sociologia e ciência política. Pensem aí. E um exercício muito importante, que esse aqui é um pouquinho de média complexidade, porque aqui vocês vão precisar fazer duas coisas. Saber o que cada uma das ciências estuda e saber ordenar, né? Tem que estar em ordem a resposta. Então vamos lá, ó. O campo do conhecimento científico, denominado ciências sociais, estuda, entre outras coisas, os, primeiro, fenômenos culturais, segundo, relações de poder em instituições políticas, e terceiro, análise de relações e estruturas sociais. Então vamos lá. As ciências sociais é uma família, lembra? Cada uma delas estuda uma coisa. Eu preciso saber em ordem. Qual que estuda fenômeno cultural tem que estar na primeira. A segunda, qual que estuda poder, e a terceira, qual que estuda estruturas sociais. As alternativas são sociologia, política e antropologia, antropologia, ciência política e sociologia, psicologia, política e sociologia, ou sociologia, ciência política e antropologia. Bom, vocês devem achar as respostas como treino, como exercício. Depois, para quem é meu aluno, vai enviar essas respostas pelo formulário lá no Classroom. Cuidado que os exercícios estão em ordem diferente para cada aluno e as alternativas também podem estar em exercício diferente. Então é o que eu sempre falo. Na resolução dos exercícios, quando eu vou enviar as respostas, eu não tenho que focar na letra da alternativa. Se é A, se é B, se é E, se é C. Eu tenho que focar na frase correta, ok? Galera, então um grande abraço, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, tiver algum comentário, alguma sugestão, deixa aí nos comentários para mim, ok? Até a próxima.